Depressão não é doença. Bom dia, graça e paz. Esse é o tema do nosso devocional. Vocês podem notar que o meu devocional aqui, ele não é aquela coisinha meiguinha que as... Por que seria o devocional para muitos aí? É uma palavrinha para falar o que você quer ouvir e te animar e por aí vai. Não, eu creio que eu te animo, ou melhor, eu não, né? Eu creio que o modo de você ser animado por Deus é por meio da verdade. E a verdade que traz de fato o ânimo. E esse é um tema muito importante, porque todo mundo lida com a tristeza, gente. Todo mundo lida com a tristeza. Eu não acredito nesse negócio de tomar droga para quando você não está doente, para ansiedade, para tristeza. Não acredito. Mas num dia que o negócio estava pegando mesmo, até veio a tentação. Será que eu não teria que tomar uma droguinha, não? Uma droguinha para ansiedade? Tá vendo? Nós não estamos livres de todas as influências que recebemos ao nosso lado. Por isso é tão importante desfazer as mentiras. Por quê? Porque lidamos com a tristeza, nossos filhos lidam, os adolescentes lidam, e nós precisamos dar a eles o caminho correto para lidar com o sofrimento profundo. E depressão é nada mais nada menos do que isso, sofrimento profundo, que a gente vê aqui Davi enfrentando. Quer ver? Vamos lá. Salmo 31, verso 9. Ó Senhor, tem compaixão de mim porque estou angustiado. Meus olhos, minha alma e meu corpo se consomem de tristeza, pois minha vida é consumida pela angústia, e meus anos pelos gemidos. Minha força desfalece, meus ossos se consomem em razão da minha culpa. Em razão do quê? Ele está triste? Você notou isso? Em razão do quê? Eu estou pegando aqui meu celular com a mão aqui, porque eu acho que eu vou usar o celular. Vai. Ai, 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 ai. Ah, senão eu vou baixar, vai ficar feio, né? É que eu acho que eu vou usar aqui o celular, me lembrei de algo, talvez eu possa contar pra vocês aqui na... Vamos ver, talvez eu use. Ai! Talvez eu use aqui o celular. Então, peguei aqui, você viu? Fui ligeiro, hein? Então, vamos lá. Tá vendo aqui Davi? Ele tá descrevendo o quê? Sofrimento profundo. Ele tá há anos sofrendo. Eu ia falar essa sofrência. Esse sofrimento fez com que ele perdesse o ânimo e que ele ficasse enfermo. Os meus ossos se consomem é uma linguagem figurada para dizer que ele está doente por conta da tristeza. Se você duvida disso ainda, Provérbios diz que a alegria do rosto traz saúde aos ossos, mas a tristeza faz adoecer o homem. Então vamos lá. Vamos primeiro começar, talvez você já me ouviu falando sobre isso, mas é importante ouvir de novo. Depressão não é doença, e isso é fundamental. E entender que não é doença é fundamental para que você enfrente o problema. Por quê? Pense, por exemplo, se você está com câncer. Adianta você ter força de vontade para lutar contra o câncer? Claro que adianta você se levantar, ter ânimo e ir para fazer a quimioterapia, enfim. Mas só a força de vontade não faz com que o câncer desapareça, correto? Então, quando você ouve, depressão é doença, você instintivamente perde a força moral. Por quê? Se a tristeza é uma doença, eu não posso fazer nada. Assim como o câncer. Eu não posso fazer a minha atitude positiva, no máximo me levará até o hospital, mas não vai fazer com que o câncer suma. Sendo assim, se a tristeza é um vírus, é um problema no hormônio, é um problema na serotonina, logo eu não tenho culpa. Eu não tenho responsabilidade diante disso. Então, entender que não é doença é fundamental. É fundamental. Lembra? Agora vamos mostrar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, tudo que eu mostro aqui é porque eu pedi, tá, autorização, tá bom? Para as pessoas. E aqui, na realidade, eu não estou mostrando nenhum nome. Mas eu acho que eu já mostrei aqui para vocês. Eu vou falar só a parte final. Ela foi diagnosticada lá como depressão e tal. Eu tomei essas medicações até mais ou menos metade do ano de 2021. Depois que passei a ver os seus vídeos. E concluir que eu estava me fazendo de vítima o tempo todo. E não ia ser curada nunca, enquanto eu acreditasse que estava doente. Olha que coisa, eu ouço isso constantemente. Constantemente. Como as pessoas me dizem, no instante em que eu descobri, não é doença a tristeza, eu tive força para me levantar e para vencer. Então, vamos lá, deixa eu falar aqui o óbvio sobre por que não é doença. Primeiro eu quero começar assim, o Fábio de Mello, eu fiz até um vídeo, assista esse vídeo, é um vídeo mais completo ainda. É um vídeo sobre... Tá aqui, ó. Quer ver? Eu publiquei semana passada. Aqui, ó. Deixa eu ver o nome do vídeo. Perdi a vontade de viver. Você não entendeu a fala do padre. Já tá... Enfim. Assista lá. Ele falou assim, ó. A depressão me pegou. Tá vendo a linguagem? É como se a depressão fosse um vírus que o pegou. Logo em seguida ele diz, faltou em mim o desejo para viver. Eu perdi o desejo de viver. O desejo tá doente? Porque é o sintoma da doença dele. Olha o sintoma. Perdi o desejo de viver.
o desejo, essa coisa imaterial, subjetiva, agora se tornou doença. Isso é um absurdo. Até Charcot e Freud, doença era uma anormalidade física. Mas aí, como diz o psiquiatra Thomas Szasz, eles, de maneira autoritária, usando o peso da autoridade deles, mais especificamente de Charcot, não, agora não precisa ter uma anormalidade física para ter doença. E aí cria-se a doença mental. O Thomas Szasz diz que eles fizeram um paralelo forçado com a doença real e a doença mental. E ele escreveu um livro chamado O Mito da Doença Mental. Não tem isso não existe, não existe doença mental. Não existe, não existe. Ele não está falando que o cérebro, sendo algo físico, não possa ficar doente. Alzheimer, por exemplo, é uma doença no cérebro. Agora, quando ele está falando de doença mental, ele está falando de problemas emocionais que nós temos, em que nós não temos problemas comportamentais, nós não temos nenhuma anormalidade física. A gente está ótimo. Mesmo assim, eu estou triste. Logo, você está doente, depressão. Estou ansioso. Transtorno da ansiedade. Ele diz, isso é mito. Isso é mito. Mito. Eu explico isso em mais detalhes aí nos meus vídeos. Alan Francis, nem vou citar isso aqui, vai. Assista a pregação completa domingo. A hipótese do desequilíbrio químico, né, porque a causa a doença seria isso, desequilíbrio químico. No começo seria falta de noradrenalina, depois de serotonina, agora também de hormônio, enfim. A hipótese do desequilíbrio químico foi uma ferramenta de marketing bem elaborada, disse o biólogo celular molecular John Marturus. Robert Berezin, um grande, respeitadíssimo psiquiatra, o público americano comprou o gato por lebre. As pessoas realmente acreditam que a luta humana é uma doença no cérebro. Não é isso que as pessoas pensam? A tristeza delas aqui é um pontinho no cérebro que está com defeito. A ansiedade é um pontinho aqui no cérebro que está com defeito. É agora aceito como fato que há um desequilíbrio químico no cérebro e que drogas psicoativas são a melhor receita para resolver o problema. Eu sempre dou esse exemplo, gente. O que é doença? Quem define o que é doença? A doença é algo autoevidente. Autoevidente, tá certo isso? A doença é algo evidente. A doença, nós não inventamos doença, nós descobrimos. E ninguém define o que é doença. É algo totalmente autoverificável. Como assim? A doença é uma normalidade física. Quer ver? Por que esse pulmão tá enfermo? A gente diz que esse pulmão está enfermo. Porque a gente tem uma referência objetiva, um pulmão saudável. Então, esse pulmão saudável é a referência desse pulmão doente. A gente sabe que ele está doente, não porque eu decretei que ele está doente, mas observando todos os outros pulmões. Um pulmão saudável é assim. Todos são assim. Um pulmão doente, ele fica desse jeito. Então, você precisa, para dizer que a doença seria uma anormalidade, certo? Uma anormalidade física. Para você dizer que algo está anormal, você precisa ter um padrão de normal. E quem é o padrão da doença? O próprio corpo saudável. O corpo saudável é assim. Pode reparar, quando você vai fazer um exame de sangue, lembra que tinha lá, aqui a tabela, aqui o seu exame. Aqui tem uma tabela com valor de referência. Aí anemia, hematócrito, hemoglobina, né? Tá fora do padrão. Como é que é? Fora do quê? Do padrão. Então você precisa de um padrão, que você tem aqui. Pode olhar lá no seu exame de sangue. Tem um padrão aqui. Qual é o padrão? Um padrão objetivo, físico, material. Agora vamos falar então da felicidade, da tristeza. Para dizer, aqui tem uma doença, uma anormalidade, uma anormalidade, que é a doença, da tristeza. Então eu preciso de um padrão de felicidade. Quem tem esse padrão? Tá vendo? A felicidade é uma coisa subjetiva. É diferente da anemia, de uma doença. Eu tenho um padrão objetivo. Aqui, a parte de um corpo está aqui. É uma questão objetiva. Independe da inferência de alguém. Basta olhar e comparar. Agora, a depressão está aqui, a doença. A doença está aqui, a anormalidade aqui, Então eu preciso de um padrão para dizer que isso aqui é doença, que isso aqui está fora do padrão. Qual é o padrão de felicidade? Para mim, felicidade é uma coisa, para você pode ser outra. Para mim, felicidade é acordar cedo, trabalhar que nem um condenado. Isso é felicidade. Para outros, a felicidade é descansar. Eu não gosto da pressão do trabalho, da dificuldade. Cada um, para um americano, felicidade é uma coisa. Quem define qual vai ser o padrão? Quem vai definir o que é ser feliz? Hein? Isso é ridículo. É um absurdo. Pense em outra coisa, vai. Veia entupida. Causa, veia entupida. Efeito, coração parou. Causa material, efeito material. Isso é doença. Isso é doença. Você tem lá
um problema físico, se manifesta no seu corpo com algum problema de fato. Então, causa física, efeito físico. Agora, pense nesse absurdo. Aqui um problema material. Ah, serotonina. Aqui, ó. Aqui é um pontinho no cérebro, piscou uma luzinha aqui. É assim que eles fazem, não estou exagerando não, tá? Piscou uma luzinha aqui quando você pensou na sua mãe. Ah, a tristeza está aqui. É um negócio ridículo. Theodore Dalrymple comenta sobre isso no seu livro Evasivas Admiráveis. A neurociência, como que eles usam isso de maneira totalmente ridícula. Piscou uma luzinha, logo aqui está a tristeza. Como? Está escrito aqui, aqui jaz a tristeza? Não está. Então são inferências que eles fazem. Eles que estão supondo, eles que estão interpretando isso. Então é um absurdo. Então pense bem, aqui tem um problema, ainda que tiver, eles não têm, sabe? Você sabe que eles não têm. Tem um desequilíbrio químico. Então tinha que ter um padrão de equilíbrio, né? Não, eles não têm. Se não tem um padrão de equilíbrio, como eles podem dizer que eu estou com desequilíbrio? Se eles não têm um padrão. É desse jeito. Tá duvidando? Vai lá, vai no psiquiatra, no psicólogo. Quando ele fala, você está depressão, desequilíbrio químico. Ah, é, doutor? O mais engraçado, ó, quer ver? Todo mundo sai de lá deprimido, não é? Sai de lá com um diagnóstico de depressão, mas não tem nenhum exame. Porque se é um desequilíbrio químico, uma coisa química, é uma coisa que não é visível a olho nu, certo? Então, como que você sai de lá com um diagnóstico de depressão por desequilíbrio químico sem nenhum exame? Sendo que não é possível ver isso. É ridículo. Então, não tem exame para isso. E nunca vai ter. Por quê? Como que você faz uma ligação de causa e efeito entre algo, uma substância física, e algo imaterial, subjetivo como a tristeza? Como que você prova isso? Não existe isso. Não tem como. É um negócio que não tem como. É fácil provar, tá aqui, ó, aqui a veia entupida, parou o coração. Olha, todo mundo tem essa veia entupida aqui, para o coração. Você vê. Agora, a tristeza é algo que a pessoa descreve. É uma reação dela à vida. Isso não, a tristeza não pode ser levada para o laboratório, colocar a tristeza no tubo de ensaio. Ela não é mensurável. Ela não é objeto da ciência natural. A ciência natural, ela investiga a matéria. Ela é matemática, ela faz cálculo. Como é que você calcula a tristeza? Ah, eu estou hoje 1,5 triste. Hã? Eu estou te falando, eles fazem isso. Ó, no grau de 0 a 100, quanto que você está infeliz hoje? Ah, 35. É ridículo, é ridículo, é ridículo. Então a tristeza não é doença, porque doença é uma normalidade física. Não existe exame para medir a tristeza e nunca existirá. Não é que não existe hoje, a gente vai se desenvolver e vai ter exame. Nunca vai ter. Nunca haverá. Porque a tristeza, a ansiedade, essas coisas subjetivas da alma humana não são invisíveis, são imateriais, não são objeto da ciência natural. É objeto da teologia e da filosofia, não da ciência natural. Então é isso, entender que a depressão não é doença é fundamental. No livro sobre TCC é a teoria comportamental cognitiva, é uma das áreas da psicologia, um dos ramos da psicologia mais famoso hoje, e é chamado de científica, uma balela. Um dos nomes mais importantes do movimento, Judith Becker, que é filha do Aaron Becker, que foi o fundador do TCC, no livro dela ela fala o seguinte, ó, ela está aconselhando um rapaz. Agora a depressão está impedindo que você possa agir com tanta competência quanto gostaria. Você não se tornou uma pessoa incompetente, é a sua depressão, tá vendo? O cara, ele era incompetente sim, ele não conseguia trabalhar mais. Ele estava fazendo as coisas de maneira mal feita. Mas aí ela disse, não é você, é a sua depressão. Olha que coisa. E dessa maneira, a gente fica livre da responsabilidade. Eu não sou incompetente, é que eu estou deprimido. E aí, você não consegue ter força para lidar com a tristeza. Entenda, primeiro, a tristeza faz parte da vida. Agora, tem tristeza que pode ser fruto de pecado, sim, como é o caso de Davi aqui. Por conta da minha culpa, eu estou assim. De qualquer que seja a causa, por conta de pecado ou a tristeza da vida mesmo, você tem que buscar Cristo. Seja por perdão de pecado, seja por força diante das dificuldades. Por que é tão importante definir o que é doença e o que não é? Porque se é doença, eu preciso de um médico. Mas se é um problema da minha vida, eu preciso de fé. Entendeu? Vamos orar? Se você está triste hoje, ore. Vamos orar aqui agora para que Deus possa consolar o seu coração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Bendizemos a Ti, Pai, porque a Tua graça é sobre nós, porque a Tua mão poderosa é sobre nós. E nós confiamos porque o Senhor é o consolo do oprimido. O Senhor é o refúgio
para aquele que está cansado. Nós depositamos a nossa esperança em Ti. Pedimos que a Tua bênção e o Teu cuidado estejam sobre nós. Consola, Pai, aquele que está oprimido hoje, aquele que está cansado, angustiado, porque o Teu nome, Espírito Santo, é o Consolador. O Senhor é aquele que consola os nossos corações. Portanto, nós suplicamos, Jesus Cristo de Nazaré, envie Teu Santo Espírito para nos consolar. Envie Teu Santo Espírito para nos consolar. Seja por conta de nossos pecados, nos leve ao arrependimento e traga consolo e paz, seja por conta das lutas da vida. Mas nós confiamos em Ti. O Senhor é tudo que nós precisamos. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós a cada dia e que o consolo e a paz do Senhor esteja sobre cada um dessas pessoas que estão me ouvindo aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém, gente? Eu vou, durante a semana, até contar um pouquinho minha história aí com a depressão, porque eu acho que o que eu enfrentei durante um longo período é o que todo mundo definiria como depressão. Porque é sempre isso, eles falam, só quem teve pode falar. Porque aí, como é que a gente faria, né? Porque ele está julgando que a dor dele é maior que a minha. Isso que ele está dizendo, não, eu tive depressão, ou seja, eu tive um sofrimento muito profundo. Mas como é que ele sabe que a minha dor não foi maior que a dele? Qual o exame para medir isso? Tem um exame aí para medir se a tristeza dele foi maior que a minha? Então isso é balela, esse papinho, só quem teve pode falar. Isso é uma desculpa para que as pessoas fiquem no seu quarto lá e não levantem. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Valeu, gente. O meu curso Mente Cristã ainda tem vagas, hein? A inscrição está aqui, o link para você adquirir está aqui embaixo. Valeu!